Igual eu, não vai errar, né? Quando eu bati, eu não errava um pênalti desse, não. O Neto também não vai errar. Você nunca errou pênalti, né? Já errei vários no senhor. É para descontrair um pouco, principalmente o torcedor do Santos. Se a gente fica nervoso aqui, imagina o Imagina lá embaixo o torcedor. O médico que estava chorando lá vai na atenção. Há quase 10 anos, uma equipe do interior voltava a dominar o Campeonato Paulista, algo que é visto como uma zebra. Temporada essa que nos reserva muitas histórias, disputas, polêmicas e emoção rodada por rodada, onde as principais rivalidades de São Paulo foram coadjuvantes perante um adversário coeso, organizado, com ideias vindas de pessoas novas e pedindo passagem no cenário da época. Todos esses pontos unidos para um único objetivo: desbancar outras 20 equipes, algo que era quase impossível, principalmente se formos contextualizar a época. O futebol paulista tinha Corinthians como atual campeão e com remanescentes de 2013, Santos muito competitivo, aliás só ganhavam Paulistão naqueles tempos, além de Palmeiras e São Paulo, que estavam em fase de reconstrução. Um tinha acabado de voltar para a primeira divisão e o outro tinha acabado de escapar da Série B. E no meio disso tudo, o Ituano, na base da amizade, família e, lógico, muito trabalho e dificuldades, foi avançando e conquistaram o Paulistão de 2014 com um time interessante, um treinador promissor que dava muito trabalho. Muitos se esquecem desses mínimos detalhes e o que ouvimos por muitos é sobre zebra ou verdade, o Ituano ganhou essa. Mas estamos aqui para relembrar esse início de temporada, ano de Copa, e antes disso, a festa já havia começado no interior, pela equipe que acabava de voltar ao protagonismo estadual. Tá preparado? Então bora, aperta os cintos, pois nós vamos voltar 10 anos no tempo. Na série Relembrando Temporadas, temos hoje o Ituano campeão paulista de 2014. Contextualizando o pesadelo que foi 2013 para o torcedor ituano, dramatização em todos os sentidos. A Paz, contrariada, foi bater na porta do time de Itu só no último minuto do último jogo. Preparação para o Paulista feita com antecedência, reforços vindo para o interior, tudo jóia, até os jogos começarem. Pegaram uma Penapolense estreante e já tomaram uma lapada seca, 3-0, só isso. Chegaram a ficar 5 jogos sem vencer e o técnico Roberto Fonseca saiu. Pro lugar dele, colocaram Doriva, que ia mudar a história daqui pra frente. Mas não agora. No momento ele ainda servia de tapa-buraco. 3 jogos com o interino, 2 derrotas e um empate. Para se salvar, precisavam vencer os 2 jogos restantes. Conseguiram virar contra o Paulista e o destino da equipe estava à mercê de uma vitória contra o Palmeiras, que também vai aparecer mais vezes aqui. Abriram o placar, mas logo tomaram empate. Há pouquíssimos minutos para o fim, Marcão entrou e fez no rebote do goleiro, e assim o Ituano escapava do rebaixamento do Paulista aos 43 do segundo tempo. Meses depois, o Ituano foi bem na Copa Paulista, que na época tinha 27 times, pra que isso? Mas caíram nas quartas para o 15 de Piracicaba. A base do elenco foi mantida e o Doriva foi efetivado. Em outubro, o time já descobria os seus adversários num sorteio desastroso e mal feito, e depois de todas essas informações, agora sim podemos ir a 2014. Bom, depois de tanto sofrimento, era o momento de treinar e ficar de olho nas oportunidades. A temporada iniciava com chances de buscar uma vaga em uma divisão do Brasileiro e também no Campeonato Paulista. Os reforços foram chegando e os dias avançando. 18 de janeiro, o Paulistão Onix 2014 dava início a mais uma edição com o nome do novo modelo da Chevrolet, lançado em 2012, ficando entre os mais vendidos em 2013. E na intenção de vender mais, a montadora deu mais destaque ainda ao veículo. Falando em dinheiro, o campeão daquele ano levaria um montante de 2,5 milhões, valor que pagaria mais de 6 meses de salários do elenco de Itu. Elenco esse que estava formado com os seguintes nomes: Wagner goleiro, Dick, Anderson Salles, uma das lideranças da equipe, Alemão, Denner lateral esquerdo, que infelizmente foi vítima do acidente da Chape, 2 anos depois, os volantes Josa, Paulinho e Marcinho, além do Calcaia, os meias Christian, Marcelinho, Esquerdinha e o 9 da equipe, que era Rafael Silva, além dos reservas Jean Carlos, Diego, Ayrton, Gersimar e Claudinho. Como frisamos antes, a prancheta seguia nas mãos de Doriva para esse ano e o objetivo era claro: expectativas mais realistas, sim, brigar para não cair, jamais.
O Galo tinha estreia marcada no Novelli Júnior, o confronto contra a Ponte foi adiado, então Ituano estreou apenas na segunda rodada contra a Portuguesa, rebaixada à Série B há menos de um mês, pela substituição irregular de Everton, que até os dias atuais causa polêmica. 783 pessoas acompanhavam o Galo nos primeiros lances do jogo, que era de total domínio dos mandantes. Pelo chão ou pelo alto, só dava Ituano. No começo do segundo tempo a Portuguesa foi mais ofensiva, mas logo as bolas paradas voltaram, o zagueirão Anderson estava louco para fazer o gol, e lógico, estava completando 100 jogos pelo time, mas o goleiro, o vento, a barreira e o travessão não deixaram. Fim de jogo, 0 a 0, jogo sem muitas oportunidades boas, mas com bom desempenho da equipe. Pontos positivos para levar para a próxima batalha, mas os pontos perdidos fizeram falta. Segundo jogo, logo contra o Santos, atual vice com o time voando, mas era o Galo que mandava no jogo, Anderson tentando de todo jeito fazer gol de falta. O Peixe chegava algumas vezes, mas era o Aranha que teve mais trabalho e até o começo do segundo tempo. Detalhe para essa bola na trave que poderia garantir o empate, porque no último lance o Cícero mandou essa faltinha marota e passou por debaixo da barreira e não tinha tempo para mais nada. 1 a 0 Santos, mais 3 pontos saindo fora graças às atuações individuais de Aranha, que fechou o gol, e de Cícero, que ainda iria jogar muito nesse torneio. Acabava a sequência em casa. Local de jogo agora era Jundiaí, na casa do Paulista, que também não havia vencido. Um sol para cada um no estádio Jaime Sintra, e lembra o Anderson? Finalmente saiu o gol dele. Aliás, um golaço aos 6 minutos. Também por cima, tomaram um empate 5 minutos depois. O jogo acalmou, mas as chances ainda apareciam. E na segunda etapa o Ituano foi para cima e fez valer o abafa. Rafael Silva se antecipou no passe do alemão e deu um toquinho para fazer o segundo. O alemão que tinha dado assistência fez esse pênalti bobo aí, totalmente juvenil, gol do Paulista. E adivinha? 2 minutos mais tarde, e o lançamento na área, gol do alemão. Acabou se redimindo num jogo maluco, 3 a 2, uma verdadeira peleja fora de casa, e conquistaram 3 pontos suados. Respiramos e seguimos para a próxima. Jogo direto contra o São Bernardo e os gols não saíram, já te adianto. O jogo mais difícil até agora e o mais chato também. Destaque para 2 chutes na trave, um de cada lado. Ainda faltava pontaria e aproveitar o último passe. Bora para a próxima. – 110 quilômetros de distância, 1h30 de viagem para enfrentar o Rio Claro, outro time chato e que estava razoável no Paulista. Começaram trazendo perigo, bom ritmo de jogo, o time da casa reagiu e como, susto atrás de susto, acabaram perdendo vários gols. Mas foi o Anderson, a ele aí de novo, acabou metendo no ângulo, um golaço de falta, até que enfim uma sequência de vitórias, o zagueirão tá ajudando, né? 2 jogos seguidos conquistando os 3 pontos, agora vai, certo? Não. Incrível como esse time tomava uns gols bestas, muito infantis, faziam cada pênalti um mais juvenil que o outro. Não jogavam mal, mas eles mesmos não deixavam o adversário perder. Porém, infelizmente, o empate para bagagem, não conseguiram a vitória, mas estavam no caminho certo. – 350 quilômetros oeste de Itápolis, que depois seria de Barueri, mandou esse jogo em Catanduva. Vai vendo. Metade do jogo pode esquecer, teve nada. Segunda parte aí sim. Marcos Paraná na segunda trave fez 1 a 0. O Galo reagiu e fez uma troca que iria mudar com o jogo e com o futuro do campeonato, tá? Anota esse nome, Esquerdinha. Anotou? Então bora. Ele entrou e logo sofreu um pênalti. O zagueiro artilheiro Anderson Salles entrou e empatou e animou a equipe. Tanto que depois saiu um golaço, tabelinha do Rafael com o Marcinho, e o Barcelona, Ituano, virou o jogo aos 26 do segundo tempo. E assim ficou. Superou a pressão do Oeste e não tomou mais gol. Quer dizer, tomou e foi anulado, né? Os caras brincam com a sorte. De quebra encerrou um jejum de 10 anos sem vencer a equipe de Itápolis, que viria a ser de Barueri, e mandou o jogo em Catanduva. Lembra do jogo adiado com a Ponte? A data veio. O jogo remarcado para o dia 12 de fevereiro, Carnaval, e o bloquinho de Itu passeou pelo Moisés Lucarelli. Só que antes teve perrengue na avenida. Olha, outro pênalti, cara, incrível, infantil demais. O Ademir valorizou e o juizão caiu no papinho dele.
Alemão converteu, 1 a 0. Outro golaço do zagueiro, por enquanto estava todo igual. Sem tempo para respirar, tá? Rafael Silva virou o jogo e ele mesmo tratou de fechar a conta minutos depois, 3 a 1. Jogo fino do Galo de Itu, solidez apesar do pênalti, pressão ofensiva, aproveitando os espaços e matando o jogo quando preciso. Era isso que faltava, já davam sinais que poderiam chegar muito longe nesse torneio, tanto que o Josa deu essa profetizada aí. O nosso grupo é muito forte, viu? A gente vai surpreender muita gente ainda, porque a gente vem focado no campeonato e é isso aí, um time de guerreiro e aconteceu hoje dentro do campo aí. Premissas de um jogo bem complicado, mas aos 2 minutos de jogo, o jogador do Bragantino deu essa entrada aí no alemão, vermelho direto. As coisas iriam começar a ficar mais fáceis agora. Melhor chance de ganhar a primeira no Novelli Júnior não havia. Depois de pressionar, o esquerdinha cortou bem e fez 1 a 0. O Ituano virou o City do Guardiola, filho. 80% de posse de bola e não demorou para sair o segundo, Rafael de cabeça. E para você que tá escondendo a idade, olha a prova que você tá ficando velho aí, ó. Comemoração com direito a lepo-lepo, meu. Como pô, cara, 10 anos isso, tá? A gente esquece, mas ó, 2014, 2024, já tem 10 anos, só isso. Teve mais pressão depois disso, mas acabou ficando por isso mesmo, 2 a 0. Agora sim, os primeiros pontos em casa, os primeiros pontos na cidade de Itu. E bem quando estava fluindo, o time estava alinhado e os gols saindo, veio um teste tanto contra o Palmeiras no Pacaembu, que era líder invicto do campeonato. Tinham acabado de chegar da Série B, mas estavam bem. Jogo chato de se jogar e para piorar a arbitragem foi alvo de reclamações. Faltas invertidas, chuva de cartões e lances que o juiz não marcou nada quando a falta era clara foram os argumentos para a péssima arbitragem de Wilson Seneme. E o prejuízo foi para os visitantes. O Doriva, aliás, ficou pistola e mandou essa aí pro árbitro. Péssima, péssima. Eu acho que eles têm que rever os conceitos deles e os árbitros que eles colocam. Invertendo faltas, minando os nossos jogadores, dando cartões, né? É só você fazer uma avaliação e ver o tanto de cartão que ele deu para nós e o tanto de cartão que ele deu pro Palmeiras. Infelizmente, eu acho que ele tem que pensar na aposentadoria. E depois, logicamente, porque estamos hablando de futebol, tinha que ficar mais engraçado. Depois dessa, passou uma semana, o CNM foi lá, como quem não quer nada, e anunciou a aposentadoria uma semana depois. Infelizmente, eu acho que ele tem que pensar na aposentadoria. Com a saída dele, a CBF teve que apostar em juízes mais novos e que estavam pedindo passagem para apitar já, como o Luiz Flávio de Oliveira, o Rafael Claus, por exemplo, que está até hoje, Luiz Flávio também. E o CNM hoje é presidente de comissão de arbitragem da CBF. Tá até hoje trabalhando. Voltando ao jogo, reclamaram um pênalti no esquerdinha, o juiz mandou seguir. Tiveram chances de abrir o placar, mas o Praz fechou o gol. E no finalzinho, Allan Kardec fez o dele e foi expulso junto com o Denner e com o Jackson Calcaia. Além de Josa e Dick, que foram suspensos por tomar o terceiro amarelo. E assim terminava a partida. Voltariam 100 pontos para casa e sem 4 titulares para a rodada seguinte. Partida fora de casa também contra o Mogi. Os reservas foram bem e o time foi superior aos mandantes. E olha quem fez. Zagueiro artilheiro Anderson Salles novamente. Outra falta perfeita. O cara era bom, pô, tava jogando muito. Gol para trazer mais uma vitória fora de casa, subir na tabela e trazer confiança para todos do elenco. Quem entrava ajudava tanto quanto a galera que era titular. Décima primeira rodada, sexta de carnaval, e a torcida compareceu para mais uma batalha no Novelli. Jogo sem muitas oportunidades, a melhor do jogo foi aproveitada aos 27 do segundo tempo. Detalhe para a tabela, hein? Estavam cada vez mais próximos da vaga para o mata-mata, aproveitando a queda do Corinthians, mas de olho no Botafogo de Ribeirão Preto, que estava bem junto com eles e disputando liderança do grupo B. Com certeza esse jogo deu muita ilusão para todo mundo e não era para menos. Mais uma vitória e o Ituano estava classificado, mas pegaram o Comercial, outro time de Ribeirão Preto disposto a atrapalhar a vida do Galo. Os caras estavam brigando para não cair e deram muito trabalho. Já no início abriram a conta com Marcelo Toscano e aos 46, já no finalzinho do primeiro tempo,
paulada do grafite, golaço no Palma Travassos. Ituano nem teve chance de reagir, no máximo essa tentativa, e deu comercial no Palma Travassos. Apenas a terceira derrota em 12 jogos, mas sem espaço para lamentar, 3 dias depois já tinha outro jogo. Partida contra o atualmente falido, o Atlético Sorocaba, extinto, e logo de cara fizeram um pênalti. Anderson Salles avança na artilharia e depois montaram uma blitz na zaga do Sorocaba que não deixavam respirar, mas perderam chances demais e valeu a máxima de quem não faz toma. Dito e feito, sobrou sozinho pro Alex, que empatou o jogo para assim terminar. Resultado um pouco amargo, já que o Botafogo estava na cola e não era dia para tropeçar. Penúltima parada, Morumbi, jogo difícil contra o São Paulo, e um outro fato animou ainda mais aquele duelo. Nessa altura o Corinthians precisava vencer a Penapolense, já que caiu para o próprio São Paulo, e precisava pontuar. Nessa linha de raciocínio, uma derrota do São Paulo acabava com qualquer chance de classificação dos rivais. Esquerdinha então abriu o placar logo aos 12 para a alegria do Morumbi inteiro. Depois disso, só veio chuva e trovoada, partida paralisada 2 vezes com direito à troca de uniforme para o lado do São Paulo, nada aconteceu de interessante e assim o juiz apitou. Fim de papo na capital, grande vitória do Ituano e a festa aumentou quando o jogo em Penápolis terminou 0-0 Penapolense e Corinthians, atual campeão naquele ano, eliminado, deixando vagas livres para Ituano e Botafogo, que agora só disputariam a liderança. E como últimos adversários, os amigos, que seguraram o Corinthians. Jogo em casa contra a Penapolense, a torcida representou um grande número no Novelli, mandando boas energias. Dia de lutar pela liderança e também de homenagens e troca de apoios. O Filipão foi homenageado pelo Ituano por seu carinho pela equipe e ele acabou retribuindo, ligou pro Doriva, e desejou boa sorte para a equipe no Paulista. Nesse clima de festa, Anderson se empolgou e tentou fazer um gol olímpico, tá? Não tava pouco pretensioso aí. Quase conseguiu ainda, viu? E para ficar ainda melhor, o colega de zaga alemão desviou pro gol, 1-0. Vitória importante em seus domínios para mandar incentivo, já que o Botafogo passava em primeiro pelo número de vitórias, que ficou 9-8, e pelo regulamento, os próprios adversários da próxima fase seriam o Botafogo mesmo. Duelo em Ribeirão Preto em jogo único. Então já tínhamos a fase de grupos finalizada, agora era só jogo grande e quem perdesse dali em diante estava fora. Campanha até agora muito boa e histórica, grandes vitórias comandadas por um elenco fechado e um treinador novo. Seu segundo ano como técnico e primeiro paulistão disputado desde o início. Muita coisa boa ia acontecer ainda. Vamos nos preparar, porque a gente tem condições de ir longe, tá? Então não vamos perder essa oportunidade. Eu estou muito feliz por vocês. Duas equipes que jogaram de igual para igual teriam que decidir uma das vagas para semis do Paulista. Logo de cara, festa bonita com direito a bandeirão no estádio Santa Cruz, jogo muito acirrado e com poucas oportunidades para o lado de Itu. O Botafogo teve mais chances, mais de 7 chances claras de gol. Um verdadeiro Deus nos acuda para a defesa do Ituano, que jogou muito e segurou a pressão até ali. O trabalho defensivo do Ituano foi muito bem feito nesse jogo, porque senão era para ter tomado mais de 5 e tinham a melhor defesa do campeonato, não era à toa. Na segunda etapa voltaram mais agressivos e ainda tiveram algumas oportunidades, detalhe para esse gol perdido aí. E como o Ituano fechou o Botafogo e vice-versa, a vaga seria decidida nas penalidades. 0-0 e o nervosismo, que já era grande, tomaria conta do ambiente. Jackson Calcaia converteu o primeiro, na vez do Hudson, sim, aquele que jogou no São Paulo e no Cruzeiro, quarta-feira de Libertadores, acertou o travessão. Anderson na calma fez o segundo, Wellington Bruno quase perdeu, Marcelinho deslocou o goleiro, Diogo foi para a cobrança e Wagner fez bela defesa, por enquanto 3-1 e a classificação estava nos pés de Esquerdinha. Toda a responsabilidade e calma eram precisas nesse momento. Pelo visto ele teve, não passou nenhuma agulha, mas sim, o Ituano chegava à semifinal do Campeonato Paulista, fora de casa 4-1 nas penalidades, toda a alegria pro lado visitante, que não se intimidou com a melhor campanha e torcida, fazendo valer a sua presença aí no estádio. 4 horas de viagem valeram a pena para a caravana.
Dando uma rápida passada nos outros jogos, o Santos passou por cima da Ponte na Vila 4-0 e garantia sua vaga. Cícero, Geovânio, com direito à assistência de bicicleta, Gabigol, que ainda era Gabriel Barbosa, e Diego Cardoso, que aproveitou que o lateral não acompanhou, pedindo impedimento, fecharam a conta, vaga para a semifinal sem sustos. Já o São Paulo, sim, tudo bem que 2013 foi horrível, o Muricy chegou, livrou da Série B, estavam num processo de reconstrução, mas sinceramente, né? A Penapolense estava bem, fizeram até hoje, né, a melhor campanha da história da equipe. Hoje estão jogando a Série A4, se eu não me engano. Estavam num processo de reconstrução São Paulo, mas tinham que passar o carro. Mas quem passou foi o time de Penápolis. 0-0, jogo horrível, e a Penapolense melhor já mostravam que o negócio ia azedar por ali. Decisão também por pênaltis igual ao do Ituano. O Rogério fez o primeiro, o Guaru empatou, Luiz Fabiano fez o segundo, Petros, sim, aquele Petros, quase caiu na pressão, mas empatou de novo, passou por baixo. Rodrigo Caio perdeu, ele foi o único. Washington, Ganso, Douglas, Osvaldo e na decisiva Neto fez 5-4, São Paulo fora. Palmeiras também foi superior ao Bragantino e fez com gols de Kardec e Wesley um jogo impecável, jogo equilibrado, mas o mandante soube jogar com calma e foram para casa classificados. E desse jogo saiu o adversário do Ituano. Para chegar à finalíssima, teriam que passar pelo Palmeiras no Pacaembu, chance de apagar de vez o jogo polêmico da primeira fase e buscar a inédita não, já chegaram outra vez, mas enfim, a tão esperada vaga na final. A data estava marcada e chegou com ansiedade, mas muita preparação. O momento de duelar por uma vaga na decisão estadual estava aí e às 4 da tarde o Santos já estava jogando na Vila Belmiro. Dava tempo até de dar uma secada pela TV, já que o Galo jogava só às 6h30. Quando começou o jogo do Ituano, já tínhamos um finalista definido do outro lado. O Santos, num jogo maluco, abriu o placar com Cícero no desvio. David Braz deu um puxão no jogador de Penápolis e o juiz marcou pênalti. Guaru bateu chorado e empatou 1-1 em menos de 6 minutos. E o Braz tava meio louco, tava doido pra ser expulso, deu essa bica aí no Guaru. E realmente ele não tava bem. 10 minutos depois ele me tira essa bola aí do Aranha e deu de presente pro Douglas Tanque. Exato, 2-1 Penapolense, por enquanto era a equipe do interior que iria adiante. E ainda quase fizeram um terceiro. Gol esse que acabou fazendo falta, porque o Santos veio voando no segundo tempo e por fim aos 15, Damião de cabeça empatou e a virada veio aos 41, Yuri. Aliás, nesse jogo o Osvaldo de Oliveira colocou o Leandro Damião e o Yuri no jogo e os dois fizeram os gols da partida. O cara tava muito apelão nesse dia. E fim de papo, chega, vamos falar bem mais do Santos ainda porque eram os primeiros classificados para a grande decisão. O 3-2, um dos melhores jogos desta temporada de 2014. Penapolense essa que encerrava por ali a melhor campanha na história. Parou na semifinal eliminando o São Paulo antes e ficando a 5 minutos mais acréscimos de ir à decisão. Time que tinha Tanque, Guaru, Petros, Rodinei e outros bons jogadores. Era um time interessante. Nunca mais repetiriam o feito e só para lembrar, hoje estão na A4 do Paulistão. 6h30 já? Então bora, Pacaembu lotado em dia de dúvidas se o Valdívia iria jogar. Acabou ficando no banco por conta de lesão. E o Gilson Kleina completava naquela data 100 jogos à frente do Verdão. E era aniversário dele. De presente uma vaga na final, certo? Bom, o Palmeiras começou a milhão e empilhando chances, parando nas defesas de Wagner e na marcação forte, às vezes até agressiva, do Ituano. Do nada um espação para finalizar e o Mendieta fez a boa pro Leandro, mas acabou perdendo, o goleirão adiantou. Alemão chegou uns 300 por hora e acertou Kardec, que saiu machucado. Não só ele, mas o Praz também sentiu e deu lugar para o Bruno. Contando com Valdívia, já são 3 baixas. Tava ficando ruim a situação pro lado verde, só que não se engane, o Palmeiras ainda estava em cima. O problema é que o Wagner estava catando tudo que vinha. A torcida pediu e o Valdívia entrou, mas aí veio a maior chance possível pro Ituano passar à frente. O Valdívia, lógico, qualquer um ia prever um negócio desse, sentiu e começou a mancar. Juninho e Bruno César também, ou seja, se no banco tinha 2 lesionados, em campo tinha 3, fora o resto que estava cansado. O Doriva colocou Marcelinho e em menos de 5 minutos ele aproveitou a zaga espaçada e o rebote para fazer esse golaço de fora da área.
1-0 e o desespero agora era do time da casa. E nos últimos momentos souberam segurar o jogo e a vaga para a grande final do Paulistão em dia de recorde de público. Aliás, entrando nesse mérito aí, olha só, para você ver que o negócio estava feio mesmo para os grandes de São Paulo, o recorde de público foram 29 mil pessoas nesse jogo. Quem se sentia em casa mesmo na capital era a torcida do Ituano, que voltava a comemorar uma vaga na final estadual 12 anos depois. Alegria da minoria. E deu para entender o contexto, né? De quase rebaixado a Série A2, sem divisão nacional, para finalista no ano seguinte com um treinador novo, que surgiu para inicialmente ficar como interino, que estava dando certo. As datas já estavam definidas, 6 e 13 de abril de 2014, os dois jogos no Pacaembu, mais fácil para a torcida do Santos se locomover, mas uma grande caravana seria montada pela torcida de Itu para acompanhar os jogos de ida e volta. Mando do Ituano na primeira, mando do Santos na segunda partida. Agora não era hora de errar, muito menos de não correr. Os dois times estavam a 180 minutos de conquistar um deles, óbvio, né? O posto de melhor equipe do estado de São Paulo no ano de 2014. Há 2 meses de uma Copa do Mundo, onde o planeta estaria atento ao nosso país, primeiro tínhamos que acompanhar quem iria levar a melhor, o Santos de Oswaldo de Oliveira ou o Ituano do jovem Doriva. Segundo ano apenas como treinador, primeiro Campeonato Paulista, logo numa decisão. Antes de irmos ao Pacaembu, vamos relembrar alguns fatos. O Santos com 17 jogos, 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Artilheiro Cícero, 9 gols, com Gabigol e Geovânio vindo com 7. O Ituano tinha 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, com Anderson Salles, zagueiro artilheiro que fez uma temporada mágica com 6 gols. Aliás, essa foi a melhor temporada da carreira dele. Ele ainda joga, mas essa temporada pelo Ituano foi disparada de longe a melhor da carreira dele. Então é isso. Agora que você já está por dentro do contexto, aperte seu cinto e vamos fazer uma viagem, mais precisamente para 6 de abril de 2014. E como eu quero ver um pouco dos bastidores, vamos chegar cedo no estádio, vamos umas 3 da tarde. Então seguimos para a primeira partida da decisão. Bora para a final. O Ituano joga do nosso lado esquerdo, tá lá o Silva com o pé na bola. Cabelo do Rafael Silva, é fácil você olhar de qualquer lado, né? O assistente Rafael Klaus vai autorizar. É bom se benzer mesmo. Isso. Pede a benção de Deus, porque é uma decisão. Saiu a equipe do Ituano. Mesmo que não fosse uma decisão, a benção de Deus é importante. Com direito à narração e conselhos para o árbitro do saudoso Luciano do Vale, os primeiros minutos começam a ser jogados, num jogo de melhor ataque e melhor defesa, enquanto o Santos pressionava, o Ituano revidava. E numa jogada espetacular, logo nos primeiros lances do jogo, lembra no começo do vídeo, naquele momento quando eu avisei sobre um tal de esquerdinha, o cara foi fundamental nesse primeiro jogo, e na assistência do primeiro gol da decisão. Toque de mestre pro Christian, que veio de trás, finalizar na calma, um golaço inteligente, Ituano 1-0 numa tabela monstra. Cê é louco, jogada fantástica. Dominou, largou, olha a tabela, não tá impedido, não, olha o gol! É do Ituano, é do Ituano, é do Ituano! Mesmo jogador, foi o Dick. E se desse, deu pênalti. Agora deu pênalti. Agora deu penalidade máxima. O alemão está dizendo que a bola bateu no estômago. Mas não foi nem o alemão, hein? Foi o Josa. Interessante. Agora ele voltou para o meio do gol, Wagner. Ali na linha ele pode ir para o lado que ele quiser. Ele só não pode ir à frente, né? Atenção, torcedor do Santos. Lá vai o Cícero. 1, 2, 3, 4, bateu fora! Mas ele bateu na praça Charles Miller. Você viu, em questão de 11 minutos e 3 lances, o Santos mostrou reação e teve um pênalti ao seu favor, mão do Josa. Algumas tentativas do Anderson no segundo tempo, como você pode perceber, e o relógio começou a correr, até pro Ituano, que estava tomando uma pressão absurda, mas estavam jogando bola também, buscavam um ataque a todo momento, quando possível, claro. Cada um teve suas chances. E assim, bem resumidamente, apita Rodrigo Guarizo,
1 a 0 Ituano, mostrando que não está satisfeito em apenas chegar à final, podem sim e com muitos méritos se tornarem campeões. Uma vitória santista por 1 gol de diferença no domingo que vem, novamente no Pacaembu, levará o confronto para os pênaltis. E não tem muito o que falar, eu vou deixar mais as narrações para vocês acompanharem, né? É legal ver, revisitar a transmissão da época. É claro que por direitos autorais eu tenho que dar uma comentada aqui, mas é isso. Mais uma vez retornaremos, agora a data é 13 de abril e nós já dá para ver as primeiras pessoas entrando no estádio, então bora pro segundo jogo, mais uma viagem no tempo para assistir e consagrar de uma vez por todas o campeão dessa edição histórica. E final aqui no Estádio Municipal do Pacaembu, né? Você viu aí? Isso não, Luciano. Não. Se a gente pensar que o Barcelona, que é muito melhor que o Santos, muito melhor que o Ituano, perdeu pro Granada ontem, dentro do que jogou o campeonato todo, antes do jogo do Penapolense, é campeão. Se o Santos jogar do jeito que jogou contra o Penapolense e o primeiro jogo da final, quem ganha é o Ituano. E se o Ituano jogar do jeito que jogou e colocar um pouquinho mais, vai ficar difícil pro Santos. 1 é Aranha, 4 Cicinho, 2 para Neto, 6 é David Braz, 3 Mena, 7 Alisson, 5 Arouca, 8 para Cícero, 10 Geovânio, 11 Thiago Ribeiro, 9 Leandro Damião. Pode fazer esse feito essa tarde. O time está escalado, o time que está ganhando não se mexe. Começa com Wagner no gol, camisa 1, 2 Dick, 3 Alemão, 4 Anderson Salles, meia dúzia Denner. No meio campo 7 Jackson Calcaia, 5 Josa, 8 Paulinho, 11 Esquerdinha. Christian é o armador, camisa 10, e o atacante é o Rafael Silva. A tática que foi feita pelo Santos com a entrada do Alisson, ela é significativa. Por quê? Porque o time do Ituano que está entrando aí, com o Paulinho, com o Jorge, principalmente com o Jackson. O Klaus é uma responsabilidade do Klaus, hein? Mas eu não sei se você se lembra, Luciano, no jogo passado eu disse, o árbitro que vai apitar a final é o Klaus. Porque para mim, ele é o melhor árbitro hoje dessa nova geração. É um árbitro muito bem preparado fisicamente e vai ter que acompanhar as jogadas, até porque o time do Ituano vai ser um time que vai marcar muito. E eu acho que o Ituano vai cometer muitas faltas. E aí, esse árbitro, para mim, hoje, ele é o melhor árbitro do Campeonato Paulista. Antes do jogo do Penapolense, tem chance de ser campeão. Se não jogar, vai passar dificuldade. Filipão, nós acreditamos, nós confiamos. É um recado pro Filipão. É porque o Felipão gravou um vídeo motivacional antes ainda da classificação do Ituano para essa fase, no jogo Ituano e Penapolense. E aí, esse vídeo está sendo repetido sempre, para acreditar que é possível. O exemplo utilizado foi do Criciúma, campeão da Copa do Brasil, Luciano. Boa sorte ao Filipão. Luciano, Diga. você imagina, na segunda-feira o Santos completa 102 anos de vida. O prêmio que os jogadores podem dar para a torcida conquistando esse título. É a 6ª final seguida do Paulista. 3 títulos em 5 conquistados. Nos últimos 9 anos, o Santos ganhou 5 títulos estaduais. Se vencer, empata o São Paulo com 21, fica 1 no Palmeiras e 5 no Corinthians, que é o time que mais venceu o Campeonato Paulista, com 27 títulos. Se envolver num espetáculo como esse. Não pode dar uma palestra motivacional para a equipe do Ituano. Tá aí, final do campeonato. Tá aí a apresentação desta transmissão feita pelo grande Luciano do Vale. E infelizmente essa foi a última transmissão dele, acabou nos deixando 6 dias depois a esse jogo. Legal de ver o resumo, as equipes, o pré-jogo, mas sem mais delongas, após o hino nacional cantado por João Bosco e Vinícius, estavam estourados nessa época, um pouco aleatório, mas jogo começando logo com blitz santista, começaram com o Neto e quase fizeram com o Damião. Cícero quase emendou um golaço, mas Wagner salvou outra vez e pelo visto esse dia era dele. Defesa de peito, com estilo ou no susto, queira você interpretar como quiser, o importante é salvar. A zaga estava atenta e livrou que seria mais um gol do Santos. O Thiago foi travado, Damião furou e no desvio o alemão acertou Cícero dentro da área, o juiz marcando o pênalti para o Santos. Era a chance do artilheiro e craque do campeonato se redimir do jogo de ida.
Partiu Cícero. Atenção, atenção! No agregado 1-1, Santos mandando por enquanto nessa volta. No segundo tempo, o Ituano teve a chance de igualar e ficar mais tranquilo, e se o esquerdinha ficou desesperado por ter perdido o gol, nenhuma experiência individual. Geovânio também perdeu um gol feito e o Cícero acabou desperdiçando logo depois. Anderson buscava seu 7º gol e o primeiro do Ituano nesse jogo, mas o Aranha estava demais também. Belo dia dele, defesaça. Wagner tratou mais uma vez de revidar e impediu outro gol. Era um jogo em que os goleiros estavam mandando na partida. Fim dos 180 minutos, depois de um resumo, Santos chegando, Ituano algumas vezes também. Santos 1, Ituano 0. Detalhe para as mais de 10 chances, 6 ou 7 mostradas aqui no vídeo, né? Não tinha desculpa para não empatar o jogo. No máximo, uma partida impecável dos zagueiros e do goleiro, mas tiveram 2 chances claras. O Ituano chegou na cara do gol pelo menos 2 vezes, também desperdiçaram, mas a verdade é que foi uma grande final e o campeão sairia dos penais outra vez. E nesse quesito, o time do interior já estava mais acostumado, mais confiante, até porque não chegaram à toa, só lembrar de todas as situações durante esse vídeo. Jackson Calcaia era o primeiro da fila. Partiu Jackson! Gol do Ituano! Tio, ele vai devagarinho, pé esquerdo, bateu! Gol! Anderson Salles defendeu Aranha! Bateu! Lá vai o Ituano! Gol do Ituano! David Braz! Também! Gol! Vai lá! Vai lá! Gol! Agora vai o Rildo, que teve problema no tornozelo. Partiu o Rildo, parou, se arrependeu, partiu. Lá vai, lá vai. Gol! Lá vai, bateu. Gol! Partiu Jean Carlos. Gol do Ituano, Jean. Essa é muita experiência, bateu. Gol! Foi na bola, quase pegou o Aranha, dá uma olhada, lá vai, bateu, gol, lá vai Josa, bateu e é gol, golaço, bateu bem com a perna esquerda. Pô, igual eu, não vai errar, né? Quando eu bati, eu não errava um pênalti desse, não, o Neto também não vai errar. Você nunca errou pênalti, né? Já errei vários no seu. Para descontrair um pouco, principalmente o torcedor do Santos. Se a gente fica nervoso aqui, imagina o Imagina lá embaixo o torcedor, o médico que estava chorando, lá vai Neto, atenção, bateu com a perna direita, campeão, Ituano campeão paulista! E desta forma heróica e mostrando toda a sua garra e união, além do bom futebol, o Ituano Futebol Clube quebrava uma sina de 12 anos, se tornavam bicampeões do estado e pela primeira vez uma equipe do interior vencia 2 vezes o Campeonato Paulista. Festa que começava na capital e se estenderia ao longo da semana na cidade de Itu e não tinha jeito, a família Ituano conquistou o que sempre sonhavam desde o primeiro jogo, quando o gol não saía na primeira rodada contra a Portuguesa, depois vieram os indícios, as palavras, as vitórias, mostraram com o tempo que a teimosia valeria a pena e o bom trabalho, derrubando favoritos e gigantes 1-1, o bravo time treinado por Doriva, entre os 34.964 pagantes no estádio, a minoria comemorou. Heróica conquista do Galo, que tirou Corinthians na primeira fase, um favorito Botafogo nas quartas, Palmeiras na semi e o Santos em 2 jogos dificílimos. Para você ter uma ideia dessa dificuldade, o Santos terminou vice, mas tiveram o maior número de pontos, 45 no total, e mais gols marcados, 47, uma campanha absurda. Trajetória ainda mais emocionante se voltarmos 4 anos no tempo. Em 2010, o Ituano escapou do rebaixamento para a Série A2 na última rodada, no último lance. Chegava ao fim uma das temporadas mais históricas e emocionantes dos últimos 10 campeonatos paulistas. O Ituano seguiria rumo à Série D daquele ano, enquanto o Santos
4 dias depois jogaria a primeira fase da Copa do Brasil. E se você gostou desse resumo, dessa história que foi o Campeonato Paulista de 2014, um dos mais improváveis e emocionantes, enfim, com muitas reviravoltas, eu peço para que você nos ajude, nos apoie se inscrevendo em nosso canal. Estamos próximos à marca de 10 mil inscritos. Aliás, agradeço a todos que fizeram com que nós estivéssemos perto dessa marca nesse momento. Deixe seu like, não se esqueça também de ativar o seu sininho aí para não perder os próximos vídeos. Com isso também você pode deixar sugestões, uma outra trajetória, um outro título que ficou marcado aí para você, um outro Campeonato Paulista ou uma sequência falando agora de 2015, 16, 17, enfim. Há muitas histórias para serem contadas ainda. Esse foi só um dos vários capítulos que o futebol paulista nos reserva. E é isso, sem mais enrolação, manda esse vídeo pro teu amigo santista também, pro teu amigo torcedor do Ituano. Aliás, no momento que a gente está gravando, finalizando esse vídeo, o Ituano caiu para a Série A2, né? A gente pode contar um pouco mais sobre isso também, porque 10 anos depois, né, você vê essa diferença de um título para um rebaixamento. Então é isso. Muito obrigado você que chegou até aqui e agora nos vemos numa próxima. Até mais.